Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, embaixador Chas Freeman, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz por estar com você, Nima. Que bom que você voltou do Brasil. Por favor, clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E, embaixador, deixe-me começar pelas negociações entre os iranianos e os americanos em Genebra, mediadas pelo ministro das Relações Exteriores de Omã. O ministro das Relações Exteriores de Omã disse que o resultado foi positivo, que eles estão fazendo algum progresso em suas negociações. E o ministro das Relações Exteriores do Irã disse a mesma coisa. Eis o que ele disse. Muito obrigado. Ministro Arakshi, qual é a sua avaliação das negociações de hoje? Bem, tivemos uma discussão muito intensa e detalhada hoje e acho que fizemos um progresso muito bom. Foi a primeira vez que tivemos quase 6 ou 7 horas de conversas, tanto pela manhã quanto à tarde. Ainda foi de forma indireta e estou muito grato ao ministro das Relações Exteriores de Omã por ter feito um excelente trabalho e também a Rafael Grossi, o diretor-geral da IEA, que desempenhou um papel muito construtivo em relação às questões técnicas. Conseguimos definir os principais elementos de um possível acordo e discutimos esses elementos. Claro, ainda existem diferenças, mas na maioria dos casos, pelo menos temos uma compreensão geral de como resolver essas questões. Por isso, decidimos instruir nossas equipes técnicas a se reunirem em Viena, na sede da IEA, e começarem a trabalhar nos detalhes das questões técnicas. Ao mesmo tempo, tivemos uma discussão bastante longa sobre sanções, porque o levantamento das sanções é um dos pilares de qualquer acordo. Acho que, no geral, foi muito bom e construtivo, e decidimos nos reunir novamente para continuar nossa discussão e em mais detalhes. Parece que você não vê a situação no Oriente Médio agora da mesma forma que nós, já que todas essas embaixadas estão retirando seus cidadãos do Irã e de Israel. O desfecho parece diferente do que ouvimos do ministro das Relações Exteriores do Irã ou do ministro das Relações Exteriores de Omã. Qual é a sua compreensão do que aconteceu? Bem, primeiro, a estrutura das negociações, que é em grande parte indireta. Aparentemente houve alguma discussão direta desta vez em Omã. Desculpe, eu não sei. As conversas não foram em Omã. Foi em Genebra. Foi em Genebra, com o ministro das Relações Exteriores de Omã atuando como mediador. Então, antes de tudo, os objetivos das duas partes nessas negociações são bastante diferentes e muito complexos. Do ponto de vista iraniano, o Irã está bastante disposto a demonstrar de forma conclusiva que não possui um programa de armas nucleares. Ele tem o direito, segundo o Tratado de Não Proliferação, de enriquecer urânio, e não pretende abrir mão desse direito. Houve indícios de que em algumas das conversas o lado americano aceitou algum nível de enriquecimento por parte do Irã. No entanto, essas indicações foram contraditas depois que Stephen Witkoff voltou a conversar com Donald Trump, que, é claro, é um sionista convicto. Ele recebe instruções de Israel, assim como de Donald Trump. O mesmo vale para Jared Kushner, o outro negociador. Quero apenas dizer que, ao longo do tempo, os Estados Unidos declararam 4 objetivos diferentes. O objetivo do Irã é, como eu disse, conseguir um acordo nuclear. Eles estão dispostos a demonstrar que não possuem um programa de armas, mas em troca disso, querem o alívio das sanções. E isso ficou muito claro na declaração de Nima al-Khorshid. Os Estados Unidos oscilaram o tempo todo. Acordo nuclear, destrua seus mísseis, ou nós o bombardearemos.
E se você destruir seus mísseis e não tiver nenhum meio de autodefesa, então terá apenas que confiar em nós, o que não faz o menor sentido. E corte suas relações com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis e com as milícias no Iraque, ou então. Tudo isso parece muito confuso, como você disse, e talvez tenha sido feito para ser confuso. Quando ouvi o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, que percebi uma declaração bastante compatível com o fracasso dessas negociações, porque colocava o Irã em uma posição de dizer: vejam, fizemos tudo. Estávamos avançando positivamente nessas conversas. Chegamos até a um acordo sobre algumas coisas, e mesmo assim, os Estados Unidos nos atacaram. E como você mencionou, temos os chineses, os britânicos e outros retirando seu pessoal do Irã. Temos os americanos e outros retirando seu pessoal de Israel, do Líbano e de outros lugares. Acho que o julgamento geral internacionalmente é que a guerra é provável, não certa, mas acredito que é muito provável. E posso dizer, como ex-embaixador e diplomata, que não se deve dar muito peso à retirada de pessoal, porque basicamente isso serve para se proteger. O que você diria se houvesse um bombardeio e muitos americanos, ou chineses, ou quem quer que fosse, fossem mortos? Como explicaria que não tomou as devidas precauções quando todos podem ver que uma guerra é muito provável? Então isso é em parte apenas cautela burocrática, e não se deve dar importância excessiva a isso. Acho que é uma percepção geral de que uma guerra está prestes a acontecer e que será travada principalmente pelo ar. Não há expectativa de que forças americanas entrem no Irã, exceto talvez forças especiais. Não sei. Quero dizer, lembro-me de quando eu era embaixador na Arábia Saudita, durante o contra-ataque ao Iraque, depois que ele ocupou e tentou anexar o Kuwait. O ataque inicial incluiu forças especiais entrando para desativar sistemas de radar, derrubar comunicações e assim por diante. Então não se pode descartar isso, mas acho que basicamente estamos falando de poder aéreo, principalmente baseado em terra. O Irã está bastante bem preparado para lidar com isso, eu acho. Mas veremos. Embaixador, quando o senhor observa toda a situação com o Irã, acha que o principal problema é o programa nuclear iraniano? Ou há algo além disso? Não, esse não é o principal problema. O principal problema é o desejo de Israel de eliminar o Irã como concorrente por influência ou como um possível inimigo na região. Israel quer destruir o Irã. Sabe, eu acho, bem, não sei se você se lembra do ditado romano, Cartago deve ser destruída. Essa é a linha israelense. O Irã deve ser destruído. Não acho que Benjamin Netanyahu esteja tão preocupado com o programa nuclear, embora ele se refira a isso constantemente. Acho que isso é um pretexto, uma desculpa. Ele sabe muito bem, por meio de seus próprios serviços de inteligência, que são de primeira linha, que o Irã não tem construído uma bomba. Então ele apenas encontra nisso uma forma útil de reunir apoio dos Estados Unidos e de outros. Mas veja, o comportamento de Israel em outros contextos, especialmente em Gaza e agora na Cisjordânia, é tão horrível que a maioria dos americanos agora sente mais simpatia pelos palestinos e árabes do que pelos israelenses, o que é uma reviravolta notável. E acho que isso tem algo a ver com a provável reação nos Estados Unidos a qualquer guerra. Temos uma votação marcada, ao que parece, no Congresso na próxima semana, para tentar reafirmar a autoridade constitucional do Congresso de autorizar guerras. Quero dizer, estamos no meio de um experimento de governo completamente inconstitucional. Todo mundo diz, bem, você sabe o que vai acontecer. Só Donald Trump sabe o que vai acontecer. Só ele pode decidir. Bem, isso é completamente inconstitucional. A Constituição divide a autoridade do governo entre diferentes poderes, e o Congresso, infelizmente, decidiu se omitir de suas responsabilidades. Veremos se ele as reafirma na próxima semana.
A administração Trump não parece se importar nem um pouco com o Congresso, porque tem contado com um voto majoritário absolutamente confiável dos republicanos, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso agora está um pouco em risco. E veja, há todo tipo de fatores aqui. Ignorar os arquivos de Epstein, dos quais Donald Trump tem todo o interesse em desviar a atenção. Donald Trump has every interest in diverting attention from. I noticed that in her deposition yesterday. Notei que em seu depoimento ontem, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton argumentou de forma muito enfática que Donald Trump precisa ser interrogado sobre seu papel em vários supostos casos de estupro, agressões, sodomia e outros comportamentos vergonhosos com Jeffrey Epstein. Então Donald Trump vê os arquivos de Epstein se fechando sobre ele. E uma maneira de lidar com isso é começar uma guerra. Essa é a técnica de Netanyahu, sabe? Se eu estiver em perigo de perder meu cargo de primeiro-ministro, simplesmente aumento as apostas no campo de batalha e argumento que não podem me tirar do poder porque é tempo de guerra e o país precisa de um líder de guerra como eu. Portanto, há muitos fatores em jogo aqui, mas acho que todos empurram Donald Trump na direção de autorizar uma guerra mais cedo ou mais tarde. Por que ele deveria esperar pela votação no Congresso? Bem, você sabe, enquanto não houver votação, ninguém vai desafiá-lo diretamente. Então acho que estamos falando de uma guerra no futuro próximo. Notei que os britânicos, por exemplo, e os chineses, ao pedirem que as pessoas deixem o Irã, disseram: façam isso agora imediatamente, não esperem. Portanto, acho que isso é muito perigoso. E imagino que é totalmente possível que, uma vez que um ataque seja percebido como iminente, o Irã contra-ataque sem esperar ser bombardeado. Acho que ele contra-atacará principalmente contra Israel, porque entende muito bem de onde vem a ideia dessa guerra. Ela não vem do povo americano, nem da República Americana. Vem de Israel e de seu aparente domínio sobre Donald Trump. Acho, embaixador, que por tanto tempo, bem, acho que de alguma forma podemos, não sei. Qual seria a sua compreensão sobre o papel da China e da Rússia hoje? E como o senhor vê esse ataque se aproximando? Eles estão observando o que está acontecendo. Como o senhor vê a reação desses dois países? Quão importante é o Irã para eles? Bem, acho que o Irã é importante por vários motivos, alguns deles geopolíticos. O Irã tem uma localização central em rotas de transporte importantes, é um grande fornecedor de petróleo, é um estado civilizacional clássico, teve interações muito profundas com a China e a Rússia ao longo de milênios, então ocupa um lugar de destaque na consciência deles em geral. O que eles fizeram foi basicamente tentar permitir que os iranianos se defendessem com armamentos e tecnologia melhores. Então você tem os sistemas de defesa antiaérea e antimísseis S-300 e S-400, aparentemente fornecidos pela Rússia. Você tem o HQ-9, que é o equivalente chinês do S-400 ou S-500 fornecido pela China. E ao que parece, há também esse sistema de radar tridimensional. Acho que os chineses têm 3 cópias dele. É móvel, fácil de montar, desmontar e mover, muito difícil de atingir. E agora, aparentemente, há uma discussão entre o Irã e a China sobre o fornecimento da versão de exportação de um míssil antinavio chinês de longo alcance, que seria capaz de atingir um porta-aviões a provavelmente 400 ou 500 milhas de distância. Então acho que a resposta deles à ameaça ao Irã tem sido bastante clara. Acho também que há uma importância simbólica do Irã nesse contexto para eles, que não deve ser minimizada. E isso é simplesmente o fato de que eles querem um mundo em que, e acredito que isso seja particularmente verdadeiro para a China, mas suspeito que também seja para a Rússia, eles querem um mundo em que a soberania, a integridade territorial e a independência sejam respeitadas. Eles não querem o mundo que os Estados Unidos estão criando agora, que é completamente sem lei.
Eles defendem a Carta da ONU, o direito internacional. E veja, eu acho que, claro, os russos invadiram a Ucrânia após uma provocação significativa, eu diria. Isso é ilegal, segundo o direito internacional, sem dúvida. Não acho que os russos quisessem fazer isso. Lembro-me de que eles negociaram em Minsk 2 vezes 2 acordos para resolver o problema dos falantes de russo na Ucrânia. Eles estavam bastante dispostos a permitir que a Ucrânia mantivesse relações tanto com a União Europeia quanto com eles mesmos. Eles não pediram que a Ucrânia escolhesse. Foram os Estados Unidos e a União Europeia que quiseram que a Ucrânia escolhesse. Portanto, acredito que tanto a China quanto a Rússia têm um interesse estratégico na estrutura do direito e da ordem internacional que os Estados Unidos colocaram em risco com suas ações recentes. E veja, essas ações continuam em um nível que não é muito divulgado. Por exemplo, o gabinete chileno aparentemente discutiu um acordo com a China para instalar um cabo de fibra óptica que conectaria Santiago do Chile, a capital, ao território continental chinês. E Marco Rubio respondeu à notícia dessa discussão, declarando que os vistos do ministro das Relações Exteriores e de outros membros do governo chileno estavam suspensos. Então aqui está uma visão do futuro, o hemisfério ocidental dominado pelos Estados Unidos. Isso nem é um acordo, é uma exigência da lei chilena, que se houver uma proposta, ela deve ser discutida em nível de gabinete. Portanto, trata-se de uma discussão totalmente legal, mas que foi considerada fora de ordem por Marco Rubio. Ninguém quer viver em um mundo onde outros países digam que você não pode ter um cabo de fibra óptica conectando você a outra pessoa. Acho que há um ponto aqui que tanto a China quanto a Rússia entendem e é que estamos em um período de transição para algum tipo de nova ordem mundial. Não pode ser esse tipo de coisa que acabamos de ver. Com a invasão, a decapitação da Venezuela, o assassinato de pessoas em alto mar e a ameaça de invadir o Irã sem motivo claro. Não houve nenhuma explicação real sobre por que a invasão seria necessária. Na verdade, Stephen Witkoff, que vale destacar, é um amador em diplomacia, tanto quanto o pai de Jared Kushner é um amador em diplomacia, é o embaixador na França. Aparentemente, ele não entendeu que quando o Ministério das Relações Exteriores o convocou para explicar algo, ele tinha que comparecer. Isso é uma prática diplomática básica. Então, a desculpa é: bem, eu não entendi nada sobre diplomacia. Sou apenas um embaixador, mas não entendo nada. Trata-se de uma espécie de entrega dos interesses nacionais a cidadãos privados sem nenhuma competência real. Ninguém quer esse tipo de mundo também. Assim, Witkoff e Kushner, Jared Kushner, não têm nenhum status constitucional nos Estados Unidos. Eles não são funcionários públicos. A única fonte de autoridade deles são seus relacionamentos pessoais com Donald Trump, não a aprovação do Senado ou qualquer outra coisa. E então, isso é estranho, absolutamente estranho. Não é o tipo de mundo que ninguém quer. Acho que, seja qual for a reação da China e da Rússia, na verdade, voltando ao trecho original que você mostrou, como eu disse, ele está preparando o Irã para poder dizer: se vocês atacarem, não tem justificativa. E acho que o mundo vai concordar com ele, porque não foi apresentada nenhuma justificativa clara. Sabe, pode ser sobre armas nucleares, ou sobre mísseis, ou protestos, ou relações com movimentos de resistência, quem sabe do que se trata. Você fez a pergunta: o que realmente está em jogo é o desejo de Israel de destruir o Irã? Não acho que ninguém concorde com isso. O principal ponto que ele mencionou é que as equipes técnicas do Irã e dos Estados Unidos vão se reunir, aparentemente em Viena, na segunda-feira, se não me engano. E eu não sei até que ponto isso. Sabe, podemos superar esse tipo de discussão. Porque se você observar o que Stephen Witkoff está dizendo, parece que toda vez que ele vai lá, eles estão discutindo algo que não é refletido na mídia tradicional dos Estados Unidos.
para informar as pessoas. O que realmente aconteceu durante as negociações? Nós não sabemos. Nossa única fonte é o lado iraniano, porque são eles que vêm a público e dizem o que está acontecendo. Não recebemos essa informação dos Estados Unidos, de Stephen Witkoff e Jared Kushner. Os Estados Unidos estão colocando em campo uma equipe de amadores sem nenhuma experiência. Quando Steve Witkoff se reúne com Vladimir Putin, ou quando se encontra com os israelenses ou com os iranianos, não há nenhum diplomata profissional na sala, ninguém sequer tomando notas. E isso aponta para um grande problema na política externa americana neste momento, um problema que muitos governos estrangeiros compreendem. Não é possível institucionalizar ou implementar uma promessa se não há registro dela, e se ninguém na burocracia permanente tem conhecimento ou pode executá-la. Já tivemos esse problema antes, principalmente por causa de eleições e transições entre administrações. Quer dizer, eu me lembro da transição entre as administrações de George H.W. Bush e Clinton. George H.W. Bush havia chegado a um entendimento com Pyongyang sobre um acordo nuclear, e os Estados Unidos haviam prometido estabelecer relações diplomáticas com Pyongyang como parte disso. A administração Clinton não sabia nada a respeito. Então, 1 ou 2 meses após o início do novo governo, a Coreia do Norte começou a criar problemas. Por quê? Vocês disseram que iam fazer isso e aquilo e não estão fazendo. Bem, é claro que a administração Clinton não fazia ideia do que eles estavam falando. Isso levou a uma grande crise, que felizmente não resultou em guerra. Agora estamos vendo a mesma coisa em cada negociação. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, e já temos um histórico bem estabelecido de Steve Witkoff parecer concordar com certas coisas com o Irã, apenas para depois negar que o acordo tenha existido. Então ele diz que, claro, pode haver enriquecimento em 3 e poucos %, ou 1 e alguma coisa %, ou seja lá o que for. E depois ele se contradiz e diz que não pode haver enriquecimento algum. Aí ele diz que sim, podemos fazer um acordo nuclear, e mais tarde não podemos, a menos que você se desarme destruindo seus mísseis ou parando a produção deles ou algo assim. E, sabe, não está claro. Os Estados Unidos estão oferecendo ao Irã alívio das sanções, as mesmas sanções que usaram para provocar protestos nas cidades iranianas, apenas para manipular esses protestos e torná-los violentos. Isso está sendo oferecido? Não sabemos. Então, sabe, me parece, e sempre me pareceu, desde o início, que essas negociações eram mais uma vez apenas um meio de ganhar tempo e criar uma fachada para planejar um ataque. Então agora ouvimos que há ainda mais aeronaves a caminho do Irã, ou da Ásia Ocidental, melhor dizendo. Sabe, aparentemente há um grande número de petroleiros na Bulgária e F-35s na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita. Eu não sei o que eles estão fazendo lá. Achei que os sauditas tinham dito que não queriam se envolver nisso, mas veremos. E sabe, acho que os militares americanos estão dizendo ao presidente de forma bastante direta, e vazando para a imprensa que estão fazendo isso, que isso não vai ser nenhum tipo de passeio. Isso não vai ser fácil. Na verdade, os riscos de uma grande destruição das forças dos Estados Unidos, assim como o esgotamento das munições americanas, bem, acho que deveria haver um plano original. Disseram-nos que do nosso arsenal ativo desses mísseis. Então tudo isso desaparecendo de uma vez. Os militares teriam que considerar outras contingências. E quanto a Taiwan, suponha que a China decida que chegou a hora de agir em relação a Taiwan. Se não tivermos armas para defender Taiwan, e obviamente não teremos, talvez isso fosse algo bom, mas essa não é a base correta para tomar uma decisão desse tipo.
Portanto, isso é muito complicado, muito controverso e, no matter of brains, as chances de que tudo dê errado para todos são muito altas. Tivemos várias pesquisas nos Estados Unidos mostrando que a maioria dos americanos, mais de 70%, não quer esta guerra. E isso apesar do que está acontecendo na mídia tradicional, onde tentam empurrar a ideia de que precisamos ir, que precisamos lutar contra o Irã, que precisamos nos livrar desse regime no Irã. E aqui está um trecho de Netanyahu, que há muito tempo vem argumentando sobre o principal motivo do conflito com o Irã. O Irã poderia produzir uma arma nuclear em um período muito curto. Poderia ser em um ano ou até em poucos meses. Eles têm os meios, o conhecimento acumulado e preservado para fabricar uma bomba muito rapidamente, se quisessem fazê-lo. O Irã é tão perigoso. Está há semanas de ter o material físsil necessário para um arsenal inteiro de bombas nucleares. The first row próximos. Eles estão há 6 meses de ter cerca de 90% do urânio enriquecido necessário para uma bomba atômica. O Irã está se preparando para produzir 25 bombas atômicas por ano, 250 bombas em uma década. Senhoras e senhores, o tempo está se esgotando. O Irã será capaz de produzir bombas nucleares por conta própria, sem precisar importar nada, dentro de 3 a 5 anos. Não, quero dizer, há na verdade uma piada circulando na internet, talvez você já tenha visto, que mostra uma escrita cuneiforme numa tábua de argila de 3.000 antipocitos, dizendo que o Irã está a apenas alguns dias de fazer uma bomba. Sabe, me disseram, agora acho que em que ano foi isso? 1950? 91, sim. Me disseram para ir informar o então príncipe herdeiro Abdullah na Arábia Saudita, quando eu era embaixador lá, que o Irã estava a apenas 2 anos de ter a bomba. Então o Irã tem estado há 2 anos, 2 meses, 1 dia, 5 dias, 10 dias, 3.000 anos, seja lá o que for, de fazer uma bomba, para sempre. E claro, esse tem sido o principal refrão de Netanyahu. Só vou dizer mais uma coisa. Na minha primeira visita a Israel como secretário assistente de defesa, havia um coronel israelense azarado, eu realmente senti pena dele, que foi encarregado de me apresentar um relatório sobre a ameaça do Irã. Ficava claro que ele não acreditava em nada do que estava dizendo, mas fez o melhor que pôde. E eu pensei comigo mesmo, certo, agora o Iraque foi arrasado, vocês precisam encontrar outro inimigo. Então Israel estava sofrendo de síndrome de privação de inimigo, aquela sensação ruim que você tem quando seu inimigo não está mais lá, e você não sabe para onde apontar suas armas. Então eles inventaram uma ameaça vinda do Irã. Eu não vejo o Irã invadindo ninguém há muito, muito tempo. Séculos, na verdade. O Irã tem sido vítima de agressão da Índia sob domínio britânico, da Rússia, de Israel, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Veja, ele sofreu operações de mudança de regime conduzidas pelos serviços de inteligência britânico e americano no início dos anos 1950, com Mossadegh. E sabe, onde estão as evidências de agressão iraniana? Eu não vejo nenhuma. E por que o Irã iria querer iniciar uma guerra nuclear com Israel? Israel tem armas nucleares. Tudo que Netanyahu diz que o Irã poderia fazer, Israel de fato fez. Ou seja, eles produziram armas nucleares, muitas delas de forma clandestina. Mentiram sobre isso. Roubaram urânio. Enfim, isso é o espelho da pior forma. Eu olho no espelho e digo, bem, eu fiz isso, e portanto o Irã deve estar fazendo também. Mas não é esse o caso. É ridículo. Mas isso não ajuda pela simples razão que você mencionou, a grande mídia. Nossa grande mídia é controlada ou influenciada por sionistas. Você não pode criticar Israel na grande mídia. Ninguém faz isso. É preciso recorrer à mídia alternativa para ouvir opiniões divergentes. E essas geralmente são punidas por alguém. Então você pergunta, bem, importa o que são os fatos? Acho que não. Acho que não importa nem um pouco.
acho que a narrativa de Netanyahu prevalece. E veja, o Mossad ou a CIA podem dizer a Netanyahu ou ao presidente Trump quantas vezes quiserem que não existe bomba iraniana, e ele não vai acreditar. E o público foi doutrinado para acreditar em outra coisa. Então, não há como impedir isso. E é por isso que acho que foi realmente estúpido da parte de Donald Trump se colocar na situação em que ele se colocou. Aí o Stephen Witkoff diz, uau, estou realmente perplexo. Como é que o Irã não capitulou quando fizemos essa grande demonstração de força? O que mostra que ele não entende o Irã, mas também não entende diplomacia. Ele não entende como as coisas funcionam internacionalmente. Aparentemente, ele acha que está lidando com o mercado imobiliário de Nova York. Por isso, acho que quando tínhamos diplomatas profissionais, como Bill Burns, conduzindo as negociações com o Irã, realmente conseguimos avançar. Agora temos amadores, e não estamos chegando a lugar nenhum. As conversas deles acho que são basicamente uma cobertura para um ataque iminente. Sim, haverá reuniões em nível técnico em Viena, nas instalações da IEA, talvez consigam realizar algo. Mas como acho que deixei claro, não acredito que a questão nuclear seja a principal. Não acho que qualquer solução no campo nuclear, restaurar o JCPOA, faria alguma diferença. E é claro, Donald Trump, tendo rasgado o JCPOA, não pode realmente politicamente restaurá-lo. Julian Assange disse certa vez que as pessoas, o público, a opinião pública em todo o mundo, não se interessam por guerras. Então é preciso convencer as pessoas a aceitá-las. A principal ferramenta para isso é a mídia, e a forma como ela pode servir a esse tipo de agenda. Você acha que a mídia está cumprindo seu papel para tornar isso possível? Porque, quando olhamos as pesquisas, eu mencionei as pesquisas, a maioria das pessoas nos Estados Unidos não quer essa guerra. Então, como? Acho que as pessoas nos Estados Unidos não querem guerra em lugar nenhum e não querem outra guerra sem fim, que é basicamente o que temos conduzido com o Irã. Acho que o governo e suas principais figuras, como Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estão se vangloriando por terem derrubado a moeda iraniana e provocado os protestos. As pessoas olham para isso e, em sua maioria, ficam enojadas. Sempre há algumas pessoas que podem ser enganadas, mas acredito que a maioria dos americanos entende que não há uma razão realmente racional para fazermos o que aparentemente estamos prestes a fazer. Então, será que a mídia está cumprindo seu papel de fomentadora de guerras? Septaling B. Quem domina a mídia? Os sionistas. Então devemos nos surpreender que a linha israelense permeie a mídia de massa americana? Não, não devemos. E como eu disse, não importa se os próprios sionistas estão controlando a mídia ou apenas a influenciando, porque a mídia não permitirá que qualquer ponto de vista não sionista seja abertamente expresso. Assim, Israel tem a capacidade de controlar a narrativa. Eles têm um ministério inteiro chamado Ministério dos Assuntos Estratégicos, que faz isso de forma muito eficaz. Sabe, acho que como propagandistas eles são incomparáveis. Eles têm controle da mídia nos Estados Unidos, na Austrália e em outros lugares. Então, podemos descobrir qual é a verdade? Não muito facilmente. Se Donald Trump finalmente decidir atacar o Irã, e todas as evidências parecem indicar que ele pode fazer isso, talvez em 2 dias, 3 dias ou em algum momento na próxima semana, ao vê-lo ir tão longe, pode-se argumentar que esta seria uma das guerras mais sérias em que os Estados Unidos se envolveram desde a Segunda Guerra Mundial. Porque o Irã é um país enorme. Não é algo pequeno que possa ser ignorado. É um passo gigantesco por parte do governo Trump. Bem, nós americanos temos o hábito de lutar contra povos que não têm força aérea,
nem defesas aéreas. O mesmo vale para Israel. Eles podem agir como quiserem em sua região porque não há ninguém com capacidade de resistir a eles. Estamos acostumados a lutar contra pessoas como os insurgentes afegãos, os insurgentes iraquianos. Quando conduzimos a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, tínhamos uma força terrestre muito maior. Atualmente, não temos nada parecido. Realmente não temos essa capacidade. As pessoas dizem, não haverá um ataque terrestre ao Irã. Isso é correto. Você não temos a capacidade de realizar no mar? E claro, seria uma estupidez de qualquer forma. Então, acho que isso simplesmente não faz o menor sentido. Sim. Embaixador, quando falamos sobre como as pessoas nos Estados Unidos eram contra a guerra, a Politico relatou algo interessante, que talvez fosse uma estratégia melhor se Israel atacasse o Irã primeiro, e então os Estados Unidos se juntassem a Israel. Isso poderia ajudar, sabe, a mudar as coisas. Isso me parece um completo absurdo. Interpretei isso como um sinal de que o governo Trump finalmente percebeu que está diante de um dilema do qual não consegue sair. Mas há um mal-entendido fundamental, ou na verdade uma suposição completamente errada nessa história, que é a ideia de que se Israel atacar o Irã retaliará contra os Estados Unidos. Não, não vai. Ele retaliará contra Israel, porque sabe de onde vem o impulso para essa guerra. Se os Estados Unidos atacarem o Irã vai retaliar contra Israel. Também retaliará contra as forças americanas, mas esse será o alvo secundário. O principal será Israel, e por boas razões. Quero dizer, a razão pela qual o Irã vive em uma vizinhança insegura, a razão pela qual a região é instável, é Israel e suas atividades. Então, do ponto de vista iraniano, voltando ao ponto de que até agora o Irã respondeu a agressões limitadas de Israel e dos Estados Unidos com respostas limitadas, principalmente em nível simbólico. Assim, os Estados Unidos assassinam o general Soleimani e há um ataque simbólico a uma base aérea no Iraque. Os Estados Unidos se unem a Israel para bombardear o Irã em junho do ano passado e há um ataque simbólico, não projetado para matar ninguém, à base aérea de Al-Udeid, no Catar. Não, não mais. O Irã aprendeu da maneira mais difícil que é essa guerra, do que tudo isso se trata. Trata-se de um esforço israelense para colocar o Irã de joelhos e, de preferência, destruí-lo. E, portanto, uma resposta limitada já não é considerada apropriada. Quanto à capitulação, veja bem, o Irã é um país muito orgulhoso. Os romanos passaram séculos tentando fazer o Irã se render e fracassaram. Isso também não vai acontecer agora. A ideia de que, de alguma forma, ao bombardear pessoas, você as incentivará a ficar do seu lado em vez de se defenderem e defenderem seu país, é absurda. Tudo isso tem um tipo de... Bem, se você não acredita que estamos vivendo um pesadelo irracional, deveria assistir ao discurso sobre o Estado da União. Porque isso seria engraçado se não fosse prova de completa desorganização mental. E o fato de que os republicanos no Congresso ficam ali aplaudindo tudo isso mostra o quanto nos afastamos da racionalidade e das nossas tradições constitucionais. Acho que esse apoio automático a políticas insanas está se desfazendo, mas isso leva um tempo. Teremos uma eleição, talvez no fim do ano. Você sabe, Donald Trump está tentando impedir isso. Não acho que ele vá conseguir. Haverá todo tipo de esforço para privar pessoas do direito de voto, impedi-las de votar, tomar o controle do sistema eleitoral em nível federal, para que Donald Trump e o ICE, sua Gestapo pessoal, possam dirigi-lo. Isso não vai acontecer. Ainda existem alguns republicanos honrados, e é claro, os democratas não vão cooperar com isso. Donald Trump está falando sobre a aquisição amigável de Cuba. O vídeo foi divulgado. Ele disse, é assim que poderia ser uma aquisição amigável de Cuba?
Eu nem tenho certeza se o caso da Venezuela vai ser tão bem sucedido assim. Não, acho que não sabemos quão bem-sucedido isso vai ser no fim. Suspeito que não será bem-sucedido. E quando Marco Rubio faz coisas como o que acabei de mencionar que ele fez com o Chile, acho que ele desacredita completamente a influência americana. Sabe, acho que isso faz todo mundo na América do Sul pegar em armas, não se render à imposição americana. Cuba, sim. Não, acho que não há apoio algum, fora do sul da Flórida e de alguns outros lugares, para essa política. E aqui a mídia realmente pode desempenhar um papel importante, ou seja, a mídia alternativa. Eles mostraram o que está acontecendo em Gaza. Então Israel pode mentir até ficar roxo e dizer nada para ver aqui, sigam em frente. Você não consegue entrar no Iraque. E se conseguir entrar, for jornalista, eles te matam para que você não possa reportar. Mas ainda assim, as pessoas viram exatamente o que está acontecendo e não podem ser enganadas. O que está acontecendo em Cuba é absolutamente criminoso em termos de empobrecer os cubanos, além do nível de pobreza que eles já têm. Sabe, lembro-me de quando menino, indo de Bahamas para Cuba, era o país latino-americano mais próspero naquela época. O sistema em Cuba é muito contraproducente. Eu me uno aos cubanos no desejo de que ele seja reformado. Quero dizer, há o exemplo da China que fez uma reforma de cima para baixo e teve muito sucesso. Onde está o Deng Xiaoping de Cuba? Nós não vemos. Mas não será possível reformar Cuba com outra Baía dos Porcos, uma invasão da Baía dos Porcos. Isso não vai acontecer. Então isso também não faz sentido algum e é muito cruel. Embaixador, mudando um pouco de assunto para o que aconteceu em Israel, tivemos o primeiro-ministro da Índia indo até lá. Ele disse algo que foi tão chocante para muitas pessoas que causou muitas repercussões nas redes sociais. Vemos todas essas plataformas falando sobre Modi e sobre o que a Índia se tornou sob o governo de Modi. Quando olhamos para Modi como uma figura política, precisamos entender isso. E então, há a parte moral do que está acontecendo com sua visita a Israel e a parte política. Qual é a sua compreensão sobre a visita de Modi a Israel? Bem, Israel e Índia têm evoluído de maneiras semelhantes. Ambas eram democracias, ambas eram seculares e agora se tornaram ditaduras inspiradas pela religião. O gabinete em Israel está cheio de fanáticos. O que elas têm em comum é a islamofobia. Ambas são muito islamofóbicas e estão envolvidas em atos de violência e crueldade. Na Índia, é a questão da Caxemira, mas vai além disso. É a violência religiosa e comunitária em várias partes do norte da Índia, especialmente em Bengala e Uttar Pradesh, os principais estados do norte. Em Israel, estamos vendo isso na Cisjordânia. Ninguém está prestando atenção porque o foco está em outro lugar, mas eles estão ocupados, expulsando muitas pessoas e assassinando muitas outras. Não é tão ruim quanto Gaza, mas está chegando lá. Então eles têm muito em comum. E a Índia é o maior mercado de armas de Israel. Então há muito comércio. Quando a Índia detonou sua primeira arma nuclear, eu estava em Delhi logo depois disso. Eu estava em Islamabad e em Delhi, tentando entender o que estava acontecendo e o que as pessoas estavam pensando. Na Índia descobri que essa explosão havia sido basicamente promovida por cientistas e engenheiros, não por políticos. E ninguém realmente havia pensado, bem, se produzirmos uma arma nuclear, qual será a nossa doutrina nuclear? Como a usaremos? Eles não sabiam, então enviaram uma equipe a Israel para aprender com os israelenses. Essa cooperação já acontece há muito tempo. E claro, Israel está muito preocupado, não apenas com o Irã, mas também com o Paquistão e suas armas nucleares. Há algumas evidências de que Israel e a Índia cooperaram para tentar impedir o programa nuclear paquistanês, mas fracassaram há alguns anos. Israel também está preocupado com a Turquia, outro país islâmico. Assim,
Israel e Índia se tornaram irmãos de alma, mas, na minha opinião, a forma como se uniram é bastante feia. In which they've come together is pretty ugly, in my view. Porque você mencionou a Turquia, e observando a política externa de Israel, os novos relacionamentos com Chipre e Grécia e o esforço para melhorar esses laços, isso mostra que a política do governo israelense é se aproximar de outros países da região. É uma atitude sábia, estar mais próximo dos seus vizinhos, em vez de sempre procurar parceiros fora da sua própria área. Well, this is nothing new. I mean, in the case of Iran, under the Bem, isso não é nada novo. Quero dizer, no caso do Irã sob o Shah, Israel cortejou o Irã. Havia uma relação muito boa entre Israel e o Irã, porque Israel queria o Irã atrás dos árabes, do outro lado dos árabes, causando problemas. Depois, é claro, à medida que Israel se tornou mais poderoso, começou a bater nos seus vizinhos. Eles não precisavam mais do Irã. Agora querem se livrar do Irã. Se conseguirem se livrar do Irã, tentarão se livrar do Paquistão. Se livrarem do Paquistão, tentarão se livrar da Turquia. Quero dizer, sabe, tá tudo aí. Basta ouvir o que os israelenses dizem sobre suas ambições. E então esse é um país que... Bem, deixe-me deixar um ponto claro aqui. Se Israel afirma ser um país judeu, se o judaísmo é definido pelo comportamento israelense, então é uma religião má. E eu tenho muitos amigos judeus. And I have a lot of Jewish friends. They do not believe in doing what Israel is doing. Eles não acreditam em fazer o que Israel está fazendo. Portanto, Israel está desacreditando a religião que professa. E não acho que os hindus recebam ou mereçam qualquer crédito pelo Hindutva, ou seja, uma campanha contra o islamismo em nome do hinduísmo. Isso é preconceito religioso e guerra religiosa, e o mundo não precisa disso nem quer isso. E eu sei, você sabe, é realmente algo bastante absurdo. O islamismo produziu vários movimentos altamente questionáveis. O Talibã, por exemplo, e o Daesh, o chamado Estado Islâmico. Israel agora está nas mãos de pessoas que poderiam muito bem ser o Talibã ou o Daesh. São judeus não muçulmanos, mas estão agindo exatamente da mesma forma, matando pessoas sem motivo. E agora, é claro, o Talibã no Paquistão está em guerra, o que é outro problema. Which is another problem. I know that China's again offered to mediate. Eu sei que a China novamente se ofereceu para mediar, mas não sei como isso vai se desenrolar. Não vejo um fim fácil para essa situação. E esse é outro problema deixado pela história pelos britânicos, que traçaram algo chamado Linha Durand, bem no meio do povo Patani, ou Pashto, e os dividiram em dois estados. O Afeganistão nunca aceitou realmente a Linha Durand, então há um conflito perpétuo. E claro, não é por acaso que a Índia está reforçando sua embaixada em Cabul. A Índia, evidentemente, está incentivando o Talibã a atacar o Paquistão pela retaguarda. Portanto, há jogos geopolíticos sendo jogados que realmente não têm nada a ver com os Estados Unidos, mas são jogos de grandes potências. E Israel não está sozinho em tentar dividir povos para poder governá-los. Meu herói, historicamente, é um sujeito chamado Belisário. Belisário era um búlgaro que foi incorporado ao Império Bizantino e serviu ao imperador Justiniano. Ele foi um general brilhante, o criador do moderno Ministério das Relações Exteriores, o primeiro ministério do tipo, e o criador do primeiro sistema moderno de espionagem. Sua política era dividir para governar, e ele provavelmente deu aos bizantinos 400 anos, 4 séculos, que eles não mereciam. Eles poderiam ter sido derrubados muito antes de os turcos seljúcidas chegarem e de Maomé II tomar Istambul, Constantinopla na época. Portanto, isso não é nada novo. É o básico da arte de governar. Mas é extremamente violento e desagradável para quem é submetido a isso. E realmente não tem nenhuma justificativa moral. It really has no moral justification at all. Acho que o sionismo, embaixador, é algo multidimensional. É difícil de entender, porque temos sionistas ateus, sabe? Não é uma religião, é uma ideologia. É uma ideologia nacionalista, e é por isso que não é o judaísmo. É bem diferente. E sabe, também não acho que o Daesh seja o Islã.
Então é por isso que digo que não acho que esses hindus fanáticos sejam fiéis à tradição hindu. Não vejo muitos budistas que sejam tão ruins assim, mas sei que os budistas no Sri Lanka não foram gentis com os hindus do norte quando houve uma guerra civil. Então ninguém parece estar isento. E sabe, você vive no Brasil e tem um vizinho chamado Paraguai que tem uma história terrível. Espero que você a tenha lido. Se não leu, deveria. I hope you have read it. If you haven't, you should. You know, at one point in the 19th century, they had a dictator. Sabe, em certo momento do século XIX, eles tiveram um ditador que declarou guerra simultaneamente ao Brasil, à Argentina, ao Uruguai e à Bolívia. E ao final dessa guerra, 9 em cada 10 homens paraguaios estavam mortos. As mulheres tiveram que compartilhar maridos porque não havia homens suficientes. Depois eles fizeram isso de novo na década de 1920, mas dessa vez a Standard Oil incentivou a guerra e novamente perderam o Chaco para a Bolívia. Enfim, as pessoas podem ser incrivelmente estúpidas. Acho que estamos em um desses momentos outra vez. Infelizmente, as pessoas que estão sendo incrivelmente estúpidas agora têm armas nucleares e o exército mais poderoso do mundo. Have nuclear weapons and the world's most powerful military. I think after this war with Iran, to go back to your point about Acho que depois dessa guerra com o Irã, voltando ao seu ponto sobre como não tivemos nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial, no fim das contas, os Estados Unidos talvez não sejam mais a superpotência que já foram. Mesmo que vençamos, teremos esgotado nossos recursos a tal ponto que ficaremos muito enfraquecidos. Se perdermos, seremos humilhados. Então, o problema com os porta-aviões não é o encanamento, os banheiros que não funcionam, o que já é algo notável. Mas quero dizer, você é engenheiro, você projetaria um sistema em que, se um banheiro quebrar, todos parem de funcionar? Enfim, alguém fez uma grande besteira. Há 5 ou 6 mil pessoas naquele porta-aviões. There are 5,000 or 6,000 people on that aircraft carrier. They're human. They have to Eles são humanos, precisam defecar, sabe? Então tiveram que ir até Creta só para usar o banheiro. É ridículo. Mas veja, um daqueles navios enormes, se afundar, vai ser um grande golpe. Aquele navio, o Gerald R. Ford, está no mar há 11 meses. É por isso que os banheiros estão quebrados. É por isso que tudo está quebrando. E o moral da tripulação está desmoronando porque é totalmente ridículo, injusto, separar alguém da família e da vida normal por 11 meses no mar, sem motivo. Enfim, acho que há muitos problemas com o que está prestes a acontecer, e isso não vai acabar bem para ninguém. Muito obrigado, embaixador. Obrigado por estar conosco hoje. Sempre um grande prazer. Eu sempre fico feliz em conversar com você, Nima. Mas, meu Deus, que situação em que estamos. É simplesmente inacreditável. Enfim, tenha um ótimo fim de semana e talvez eu te veja na próxima semana. Sim, obrigado, Nima.